No portal agência.eclesia.pt encontra estas e outras notícias em atualização permanente. Falamos agora sobre o perdão a partir do livro Aprender a Perdoar. Os seus autores, o Padre Rui Alberto e Sofia Fonseca, são hoje convidados do programa Eclésia. Muito boa tarde, obrigado por estarem neste programa. Sofia, começava por lhe perguntar como é que surgiu a ideia de escrever um livro sobre o perdão, a partir, acredito, também da sua experiência como psicóloga. Sim, sem dúvida. A minha prática profissional acabou por ser determinante na minha motivação para o tema do perdão. Constatámos que era uma área e um tema silêncio, portanto lá fora já há muita investigação sobre o tema do perdão, nomeadamente nos últimos 20 anos tem crescido bastante, mas cá em Portugal é um tema ainda muito pouco falado, muito silenciado. É um tema da religião? Não, não é um tema da religião. É um tema que pode ser olhado através de diferentes lentes e, portanto, independentemente da nossa filiação religiosa, o perdão é civil, diríamos assim. Portanto, está ao alcance de todos e pode ser trabalhado por um conjunto de ciências várias. E foi um padre e uma psicóloga que trataram este tema do perdão no livro Aprender a Perdoar. Na introdução começa-se por referir isso, que ele, se calhar, muitas vezes entre nós aparece como uma virtude religiosa. O livro mostra que não. Sim, é verdade. Ele é uma virtude religiosa, nós no contexto também cristão, não é? Sim. Agora, tentamos fazer esse esforço de passar de algo estritamente religioso para uma atitude, como ela disse, civil, não é? Mesmo nós, os cristãos, estamos conscientes da importância, do dever religioso de perdoar, mas nunca nos foi explicado como é que isso se faz, não é? E, portanto, para quem está mais ligado à fé ou quem está menos, pareceu-nos útil, também a partir da nossa comum experiência de fé, oferecer pistas para que as pessoas consigam, desculpa o palavrão, operacionalizar o perdão. Isto é, encontrar formas concretas de distinguir o que é o perdão do que não é e de fazer um perdão que funcione. E estamos a falar, essa operacionalização, falámos-la em que ambientes? Aqui também há um distanciamento, creio eu, do ambiente religioso. Só aí. Sim, isto é, para o melhor e para o pior, a verdade é que nós estamos sempre em conflitos. E defendemos que o perdão é uma alternativa saudável para viver os conflitos. Não é? E eles acontecem no local de trabalho, acontecem na família, isso pensando em termos, se quisermos, mais micro, acontecem em termos sociais, em termos até internacionais, não é? Começamos com alguns exemplos, podemos pensar nestes grandes conflitos internacionais, massacres, há na história, continuam coisas a ocorrer, e vemos que este conceito pode ser aplicado de uma forma contínua a todos esses contextos. Com benefícios para os vários contextos, para as empresas, para as famílias, Sofia? Sem dúvida. Nós podemos pensar no perdão a nível macro e, portanto, falar de acontecimentos capitais que requerem o perdão, mas também um perdão micro, que não é menos importante e é tão necessário dentro das famílias, dentro dos casais, nas empresas, sim, em contexto de grupo, de amizade. É uma experiência, é uma virtude fundamental em qualquer um destes ambientes. O que é que acontece a uma pessoa que não é capaz de perdoar? Adoece. Eu digo que, e um objetivo também de escrevermos este livro foi fazer aqui uma ligação entre perdão e saúde, que por norma não fazemos. Eu vi esse título, perdão dá saúde, não é? Dá. E faz crescer também. Quando nós pensamos em perdão, não associamos a saúde e costumamos associar saúde a ginásios, a comida saudável, não necessariamente a perdão, não é? E foi nosso intuito também criar este vínculo e perceber que quanto mais perdoamos, mais felizes e mais saudáveis somos. Num discurso mais religioso, deixe-me chamar assim, Padre Rui Alberto, perdoar dá sentido à vida também? Ou é preciso perdoar para que exista sentido para a vida? É uma inevitabilidade, digamos assim. Não é deixa-me explicar a ideia. Nós estamos sempre em conflitos. E, basicamente, temos duas estratégias para reagir ao conflito. Ou fugimos, ou retaliamos. Qualquer uma das duas esmaga a relação. Se queremos manter relações, porque ninguém não podes viver sozinho, pura e simplesmente, ou não podes tentar, mas não funciona. Estás sempre num reset constante. Esta relação não deu porque este conflito bloqueou, vou para outro. E estás sempre a começar e nunca tens relações de qualidade e saudáveis. O perdão é uma alternativa que, não negando o conflito, não negando a justiça e toda a reparação que tiver que aparecer, oferece a possibilidade de uma alternativa que não esmaga a relação, não é? Que não nos bloqueia no papel de vítima ou de ofensor. Vamos ver, então, diante de um conflito, que etapas interessa percorrer para que se peça perdão?
Desde psicóloga. logo, nós aqui no livro propomos um modelo que encontramos e com o qual nos identificamos, que são de dois autores, Vincent Waldron e Douglas Cayley. Estes autores propõem um modelo que nós adotamos, ainda que com algumas alterações para conferir mais consistência e robustez ética ao modelo. Mas, no fundo, propõem trabalhar numa lógica de tarefas psicológicas e tarefas comunicacionais, ou seja, responde ao trabalho que acontece dentro de nós quando estamos a pedir perdão ou a dar perdão e ao trabalho que depois acontece na relação. E achamos que era um modelo completo. No fundo, este modelo que propomos percorre as etapas todas, desde o momento em que é reconhecida a existência de uma ofensa que necessita de ser perdoada, até a isto tudo ser trabalhado, mastigado e integrado na relação, eventualmente definidos novos acordos e novas regras para que a relação funcione melhor e mais construtivamente atendendo à situação que ocorreu. Depois da constatação dessa ofensa, qual é o passo seguinte? Gerir as emoções. Naturalmente que quando somos ofendidos, e muitas vezes também quando ofendemos, isto mexe com as nossas emoções a um nível profundo e, portanto, é preciso desintensificar as emoções e arrumá-las o melhor possível, dar-lhes espaço para elas arrefecerem e geri-las. Depois, atribuir significado àquilo que aconteceu. E às vezes nós podemos achar isto estranho, então vamos atribuir um significado. Sim, uma coisa pode ser vista como uma migalha ou pode ser vista como um pão inteiro. Esta capacidade de atribuir significado e sentido depende de nós, depende de um conjunto de processos e, portanto, faz sentido não dar como um dado adquirido, não é? As ofensas não vêm com etiqueta a dizer se é uma ofensa S, M, L ou XL. Depende de cada um de nós classificá-las e pensar nisto. Percorrendo, enfim, todo esse processo, as várias etapas, até, de facto, pedir perdão e aceitar o perdão também. Acredito que isso que sejam... Sim, estar disponível para acolher o pedido de perdão do outro, é verdade. Falar em perdão e a reconciliação é falar da mesma coisa, Padre Rui Alberto? Não. Nós, no nosso ethos cristão, o nosso ideal é a reconciliação, que nós, como dizemos em português, fazer as pazes. Mas nós damos-nos conta que os dois conceitos não são exatamente o mesmo. Isto é, eu posso pedir-te perdão, tu podes-me conceder o perdão e chegamos à conclusão que a relação não voltou a ser o que era. Ou seja, idealmente, numa perspectiva cristã, sentimos que devemos caminhar para aí. Mas a palavra-chave é caminhar, não é? Nesse aspecto, o perdão é um passo prévio e não necessário à reconciliação. E é bom em si mesmo. Seria ótimo se chegássemos à reconciliação. Sim, pode não acontecer. Mas acho que prestamos um bom serviço à fé e à sociedade se formos realistas e dissermos vamos já trabalhar o perdão, que não é pouco. Neste ano, no contexto do Jubileu sobre a Misericórdia, o que é que esta palavra misericórdia traz de novo também a este tema do perdão? É evidente que, num contexto cristão e com toda esta atenção, este apelo que o Papa tem feito à misericórdia, à ternura, à compaixão, o Papa é o primeiro a dizer, um dos sinais que dá consistência a esta misericórdia que eu falo é a capacidade de nos perdoarmos uns aos outros. Isso está no centro da nossa experiência cristã. As nossas criancinhas, logo pequeninos, aprendem o Pai Nosso, perdoamos as nossas ofensas como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E eu dei-me conta disto. Dei-me conta que depois não se explicam como é que isso se faz. Portanto, eu acho que isso é realmente importante. Agora, penso que o Papa não quer trabalhar o tema do perdão apenas dentro da nossa sacristia, dentro da Igreja. Ele sente que para a sociedade como um todo, a capacidade de superarmos os conflitos através do perdão, porque acho que há uma compatibilidade básica entre aquilo que ele propõe e o modelo que nós assumimos, parece-me necessária, não é? Liga-se ainda com este tema do perdão, o sacramento da reconciliação. Fazem alguma ligação aqui neste livro ou que presença é necessário ter também este sacramento em todo o processo do pedir perdão? Em bem dizer, nós não entramos nesse aspecto do livro, quer dizer, é um passo de uma psicóloga, mas não foi metade, ou seja, sim, aqui ambos procurámos um discurso educativo, atento às ciências humanas, para escrever o livro a quatro mãos, pronto, não é? Nesse aspecto nós não entramos nesse aspecto mais sacramental. Agora, já que estamos em casa, num contexto mais eclesial, este tema da vivência sacramento da reconciliação exige previamente a prática do perdão interpessoal. Conhecemos a referência de Jesus, antes de ires oferecer o teu sacrifício, não é? Antes de uma reconciliação com Deus, tens de reencontrar o teu irmão. E acho que às vezes uma certa crise do sacramento do perdão tem que ver com isso, porque nós estamos mais ou menos disponíveis para uma prática ritual, mas depois aquilo estava pouco e é difícil, porque se calhar na base
não tivemos a vontade ou os instrumentos para conseguir a relação com uma relação renovada com aquele que nos ofendeu ou com aquele a quem nós ofendemos. Sofia Fonseca, que o livro já chegou há algumas semanas, não é? Que impacto está a ter, que receptividade está a ter por parte do público? Muito positiva. O feedback tem sido construtivo e positivo. As pessoas têm partilhado que é um livro prático, útil, que não é distante. E o nosso objetivo não era discutir o tema do perdão de uma forma abstrata e teórica, era de facto conseguir operacionalizar, trocar isto por miúdos e dar ferramentas às pessoas para que elas se consigam apropriar desta virtude e desta experiência do fenómeno do perdão e aplicá-lo no cotidiano delas. E as pessoas têm retribuído isto e têm sentido que conseguem, de facto, tirar mais valias e perceber isto faz-me sentido, eu revejo-me aqui e, portanto, propomos também um discurso muito direto com o leitor para que ele se sinta implicado e com vontade de acionar isto na sua vida. Portanto, quem estiver diante da necessidade iminente de pedir perdão ou achar que deve ser perdoado, tem aqui um bom manual. Penso que sim, é muito mal, é muito manual, não é? E é muito nessa linha, muito prática. Não é? Vamos lá ver, quando falamos do prático, não estamos aqui a assumir aquela política de faça isto, tem resultados imediatos. Sim. Isso é um bocadinho banha da cobra e é desonesto, seria uma falta de respeito às pessoas. Mas procuramos ser práticos e dar às pessoas as ferramentas para fazerem o seu caminho, sempre sublinhando que isto leva tempo e esforço. Um livro que é publicado pelas edições salesianas e que está, por isso, aí ao dispor de quem queira aprender a perdoar, como se diz no título. Muito obrigado por terem estado aqui no programa Eclésia a apresentar este livro.